Olá, pessoal que me segue aqui no meu canal. Eu vou falar agora sobre o tarô de Merlin, ou seja, a mensagem que eu recebi abrindo os arcanos do tarô de Merlin. E a carta que veio hoje, né, o arcano que veio hoje, é a carta do Inocente. Não é conhecido assim nos outros tarôs, tá? Para Merlin, essa carta vem depois do Eremita. No conceito que ele faz isso. Ele coloca a carta do Eremita, depois tem a torre, tem a morte, tem o enforcado e depois tem o Eremita. O Eremita, ele fala sobre as estações que terminam, o Senhor do Tempo, vamos refletir sobre o momento e nos preparar para as coisas novas. O que você chama de inocente? Quem é inocente? A criança é inocente, né? A criança, quando ela nasce, ela é inocente. Ela não está impregnada de nenhum preconceito. Os preconceitos são colocados pelos pais ou pelo ambiente social, cultural, econômico no qual ela foi criada, né? Uma coisa é o temperamento, a personalidade, outra coisa é o ambiente no qual ela foi criada. Eu sempre falo, é uma sementinha, a sementinha de uma flor. A flor, ela é igual, ela não muda, mas se ela foi jogada num lugar árido, ela não vai crescer direito, talvez ela morra cedo, porque vai lhe faltar água, vai lhe faltar nutrição. Se ela está num ambiente no qual ela pode crescer bem, vai dar flores. Né? Então, temos que pensar nisso. E essa carta, que é também em correspondência com os outros tarôs, com a carta do Hierofante, que seria o Papa. A gente pode chamar de Papa, de Pope, de Guru, um grande líder espiritual, tipo Dalai Lama, tá? Tem uma analogia, tá? Porque não é o mesmo significado, mas é parecido. E ele fala, como ele está antes do julgamento, ou seja, ele fica exatamente, o Merlin, ele divide a criação em 3 esferas, diferentemente da Cabala, que o cabalista, ele ensina que a árvore sefirotal, ela é dividida em 4 rodas. Para Merlin, são 3 rodas. Não esqueçamos que ele deixou escrito, são coisas escritas das lendas de Merlin, é muito, mas muito antes da época em que foi criada a Cabala e que os judeus, o Moisés trouxe do Egito, na realidade, né? E aprendeu lá e provavelmente vieram de sírios, de onde vieram os deuses, né? Que ensinaram. Então ele fala sobre o poder original dos arcanjos. Tá? Então são seres universais que cuidam realmente da evolução espiritual. Ele fala também, bom, antes ele tem o Eremita. Isso quer dizer o quê? Que após um momento de reflexão e depois, antes de fazer o seu julgamento, porque você vai entrar, ou antes de ser julgado, você tem que se despir como um inocente, se despir dos preconceitos. É muito interessante isso, né? Ele mostra que o poder espiritual original, ele precisa ser procurado, ou seja, dentro, é como se você fosse buscar na origem daquela situação ou daquele problema que você está enfrentando, qual era o nó da questão, qual era a sementinha que originou esse problema que você está vivenciando. E eu estou falando de um problema que nós estamos vivenciando todos, ou também pode acontecer no seu próprio problemas que você esteja enfrentando nesse momento, né? Esse desafio desse momento tão difícil. Então, o inocente está sentado numa cadeira. Essas cadeiras são cadeiras engraçadas. Tem muitas dessas cadeiras na Itália, são tão incômodas, são feitas de madeira. E elas são feitas assim. E são feitas de muitas... A madeira é amoldada assim, sabe? E não tem encosto, normalmente. Aqui ele tem uma cabeça de serpente, inclusive.
esse inocente, ele mostra que ele tá vestido como um monge, né? Ele tá, né? Depois eu vou fotografar para vocês, aí vocês veem a imagem, mas dá para ver muito bem. Ele faz aquele sinal, né? Sabe aquele sinal tão que a gente vê que o Papa fazem quando fazem as bênçãos, né? Esse é o sinal do trio que rege o mundo, a trindade, tá? Isso em todas as civilizações tem, dentro do arquétipo da coletividade, do espiritual, esse trio que rege tudo aquilo que foi criado. E o que ele fala também, tá? Ele fala sobre um momento em que a situação pode ser esclarecida, ou seja, qualquer situação que você esteja vivendo, ela pode entrar no momento de esclarecimento, porque assim está definido lá em cima, né? Definido não por nós, mas porque estava no momento de definição. Conhecer a verdade, tá? É importante nesse momento, dependendo, claro, da posição das outras cartas. E muitas vezes aqui ele fala, significa o início de um novo ciclo de vida, porque quando a gente fala de inocente, a gente está falando de crianças, né? Ou espíritos sendo encarnados. Eu fico muito pensando, quando faço minhas reflexões, nessas crianças de hoje, né? Você imaginem as crianças que nascem com as configurações astrológicas de hoje, ou seja, terão esse mapa, isso quer dizer que terão esse destino de transformar o mundo, de passar por grandes momentos de transformação do universo mesmo, ciclos que se terminam e que começam, a Terra que muda de condição, né? Então eles vão assistir cada vez mais e serão eles os agentes que virão com a pureza de alma. Espero que não venham contaminados por todos esses preconceitos, esse ódio, essas raivas, essas ambições, essas ganância material, e que não leva a nada. Quando você morre, você deixa tudo aqui. Não há nada que o espírito possa levar, mas ele será julgado. E aqui ele fala até isso, seja julgado. Como você será julgado, tem a alma como a alma de um inocente, né? O mais pura possível. Bom, e claro, ele fala assim no contexto do Papa, de sacerdote hierofante, né? É um estereótipo que a gente tem. A gente, quando precisa de alguma coisa, a gente não vai lá pedir para um guru, para uma pessoa que você admira. Se você for católico, cristão, você vai para a igreja, você vai para o teu templo, os budistas também vão, né? Quer dizer, em todas as religiões tem essa necessidade. E, claro, ele está sentado no trono porque ele fala assim, ele tem a capacidade, olha que engraçado, ele tem na mão uma espécie de vela com duas pontas, uma de cá e uma de cá, o que pode estar indicando que pode reverter as situações, ou seja, eu poderia falar uma outra coisa que me veio agora na cabeça, que talvez não esteja exatamente aqui na explicação dele. Eu tenho os dois, que eu achei que era serpente, são dois dragões, a cabecinha do dragão. O dragão, na realidade, fala sobre aquilo que a gente tem dentro e que a gente tem medo de enfrentar. Porém, a busca do dragão é a busca de superar esses nossos instintos enormes, né? Se a gente os domina, como aqui nessa carta que o inocente está sentado em cima. Tá? Fala sobre busca da perfeição. Eu não acho que seja a perfeição da santificação, porque ninguém aqui é santo, né? Nós todos temos desejos ligados à alma, à esfera inferior. Ele coloca aqui, ó,
a esfera da lua, onde as almas ficam ali guardadas, aguardando o momento de encarnar novamente. Mas quanto mais a gente se agarra aos desejos materiais, quanto mais a gente tem desejos de não satisfeitos, quanto mais encarnações nós teremos. Os orientais falam isso. A cadeia das reencarnações, ela é criada pelos desejos insatisfeitos ou pelas ações que nós fizemos contra os outros. Eles nos amarram e não deixam o espírito ir embora, porque nós não precisamos a alma ficar presa na lua, ela precisa se libertar e libertar o espírito, né? Bom, aí a segunda carta que eu tirei é uma carta que me fez pensar, porque é o 7 do signo de ar. Signo de ar, que são os pássaros. Pássaros que não voam, eles estão presos, eles estão amarrados. Mas não esqueça que o signo de ar é um signo de intelectualidade. O signo 7, na Cabala hebraica, o número 7 está conectado com o planeta Vênus, que é o planeta dos desejos materiais, ou seja, o planeta das satisfações, aquilo que a gente busca, aquilo que a gente quer, o conforto, né? E aqui ele me fala em desonestidade. O que é desonestidade no sentido da espada? Pessoas cortando as asas dos outros, não deixando ver as coisas. Muitas ações desonestas poderão ser esclarecidas. Por quê? Porque ele veio junto. As cartas vieram juntas. Então, o inocente que julga, mas que julga com a qualidade de alguém de espírito puro, né? Ele é um ser santo, a gente poderia considerar um ser santo. Ele vai abrir essa caixa de Pandora e vai mostrar a desonestidade das pessoas. Agora, o que a gente pode pensar em desonestidade? Nós também, às vezes, agimos de forma pouco honesta. Eu não posso falar desonesta, né? Às vezes não é nosso intuito ser desonestos, mas às vezes nós julgamos de maneira desonesta. Por quê? Porque estamos sendo preconceituosos, porque pensamos através daquilo que o nosso cérebro já guardou, o nosso logaritmo, aquele que fica no nosso cérebro, entendeu? E aí é claro que se a gente tem um logaritmo que leva sempre na mesma conclusão, a gente vai agir de maneira desonesta. Então, acho que essa semana eu vou deixar para vocês essa observação. Se vocês quiserem, façam comentários. Eu não sei, às vezes eu levo um tempo para ver, mas eu vejo, normalmente eu respondo, tá? Eu respondo a todo mundo que vê. E também, olha, me faça isso, seja muito gentil comigo, porque eu faço o meu trabalho com muito carinho. Eu vou voltar a fazer os videozinhos sobre as cartas de Cristo, prometido, tá? Prometo. E fico feliz em saber que tem gente me seguindo, que tem gente que gosta, tenho respostas das pessoas. Então, clica aqui, fique comigo, fica no meu canal, tá bom? E a gente vai seguindo junto para superar esse momento difícil. Vamos abrir espaço para o novo, para uma criança nova, para uma situação nova. Sem preconceitos, tá? Boa semana para vocês. Sejam inocentes como criança. Namastê.